Hoje, 21 de agosto de 2025, estarei falando sobre o impacto da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ontem mandou suspender nacionalmente todos os processos que envolvam a discussão da legalidade dos RIFs obtidos de forma direta pelo MPF sem prévia autorização judicial. E também trazer aqui para vocês em primeira mão a primeira decisão do juiz federal criminal lá de Itajaí, a Operação Oranos, e o que é que ele decidiu depois desse jejum desde dezembro de 2024. Já adianto que o que ele decidiu foi diretamente sobre a possibilidade ou não de alegar a nulidade reconhecida pelo STJ como fundamento da decisão de liberação de valores. Para você entender o que é o impacto da decisão do ministro Moraes proferida ontem, você tem que lembrar que o STJ tem duas decisões. Primeira decisão, dezembro de 2024, segunda decisão, junho de 2025, e os temas são diferentes. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, pelo fundamento que ela traz, ela atinge apenas a decisão número 1 do STJ, que se baseava no tema 990, ou seja, a questão dos RIFs e se o Ministério Público pode acessar os RIFs, obter os RIFs, sem autorização judicial. A decisão de ontem do ministro Moraes, mandando suspender nacionalmente todos os processos com o tema 990, fala exclusivamente do fundamento número 1 do STJ, não do fundamento número 2 da decisão do STJ. Portanto, a aplicação da decisão não deveria levar a uma suspensão de temas como os fundamentos da decisão número 2 do STJ. Uso dos RIFs como primeiro ato da investigação, 19 e 23 minutos de diferença a partir da abertura da investigação, e a abertura de um inquérito e o uso dos RIFs sem haver uma fundada suspeita de crime. É isso que o STJ reconheceu na decisão número 2, que não deveria ficar atingida, repito. Mas existe sim uma tendência, e aí eu vou falar da decisão do juiz federal de Itajaí, que é de dar uma amplitude à decisão do Moraes que ela nunca teve. Ontem, dia 20 de agosto, coincidentemente a mesma data que o ministro Moraes proferiu a decisão de suspensão nacional, ontem, dia 20 do 8, depois de um jejum desde dezembro, o juiz federal de Itajaí, responsável pela Operação Oranos, proferiu a primeira decisão analisando se ele, juiz, pode ou não aplicar desde já os efeitos da nulidade da decisão, os efeitos de nulidade reconhecidos pelo STJ na Operação Oranos. O que o juiz federal decidiu ontem é que não, que na concepção dele, a nulidade reconhecida pelo STJ está suspensa em razão de ordens das instâncias superiores. O juiz ele fala que, eu abro aspas aqui para fazer a citação direta do que ele falou. Ele diz o seguinte: no âmbito do habeas corpus 943.710, cabe ao juiz, em princípio, uma vez esgotada a instância recursal competente, a apreciação quanto à inexistência do substrato jurídico suficiente para justificar a persecução penal. Nesse diapasão, infere-se que a decisão proferida pelo STJ, ao menos por enquanto, não possui o condão de ensejar de forma automática a restituição de valores, bens ou eventuais imóveis apreendidos nos autos. Ele diz, repito, ao menos por hora, neste momento, a decisão do STJ não possui o condão de levar a uma forma automática de restituição dos valores. E aí ele faz um desfecho dizendo que, primeiro, os homens lá de cima têm que se resolver e depois eu vou avaliar o efeito de nulidade da decisão do STJ, que reconheceu a anulação, primeiro dos RIFs, essa ele não pode analisar, e a segunda, que é uma outra nulidade, conforme falei, pelo uso indevido do inquérito. O que o juiz não falou é que os temas das teses autônomas e independentes, leia-se nulidades, excesso de prazo e aplicação do princípio da isonomia, é que esses fundamentos não estão abrangidos nem pela suspensão de janeiro do Moraes, nem pela suspensão de ontem. Isso ele não analisa, ele não fala uma vírgula e linha a respeito disso. O juiz federal de Itajaí, portanto, diz que não vai analisar pedidos fundamentados exclusivamente na tese de efeito de nulidade, da nulidade reconhecida pelo STJ. E ele deixa aberto, e porque sabe que tem que decidir, porque sabe que tem um encontro marcado com as três teses autônomas independentes de nulidade, de excesso de prazo e de violação ao princípio da isonomia, por isso ele as deixou em aberto até o presente momento. Resumidamente, não deveria impactar sobre a Operação Oranos, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, mas há uma tendência que se entenda que sim, que impacta, no aspecto da nulidade, e aí abrangeria as duas decisões, a número 2, embora devesse atingir só a decisão número 1. Já o juiz federal, ontem, no dia 20, ele vem e se manifesta finalmente sobre o efeito de nulidade da decisão do STJ e diz que não pode analisar, pelo menos por enquanto, não pode analisar o efeito
reconhecido pelo STJ, nulidade reconhecida pelo STJ. E, portanto, deixou em aberto a análise das 3 teses autônomas e independentes que já falei, que você já conhece a essa altura do campeonato, porque me segue e está aí sempre olhando meus materiais e os meus vídeos. Ok? Qualquer dúvida, me escreve aí, ou me escreve lá no grupo. Há um canal exclusivo também, você pode ser convidado, dependendo do fluxo de informações, mas eu estou aí para auxiliar a trazer essas informações. Então, repetindo, o juiz federal disse categoricamente que não vai analisar agora pedidos baseados exclusivamente na nulidade reconhecida pelo STJ. E deixou em aberto sobre os pedidos baseados nas outras teses autônomas independentes. Tá bem? Um abraço, até mais. Me escreve aí o que você achou e me conta a sua dúvida. Até mais.